Em Santos, no litoral de São Paulo, tem um prédio que a cidade inteira tenta, mas simplesmente não consegue esquecer. Suas paredes descascadas e janelas quebradas parecem encarar a rua, guardando ecos de gritos que nem o tempo foi capaz de apagar. Apelidado pelos moradores de A Casa dos Horrores, poucos se atrevem a chegar perto depois que o sol se põe. Mas antes de virar esse gigante de concreto abandonado, um símbolo de medo e palco para lendas urbanas, a Casa de Saúde Anchieta abriu as portas com uma promessa de esperança e cura. O que foi que aconteceu ali dentro para transformar um hospital no epicentro de um trauma que marcaria o Brasil para sempre? A verdade, documentada e testemunhada, é muito mais sinistra e perturbadora do que qualquer história de fantasma que você já ouviu. Tudo começou em 1951. Fundado pelo psiquiatra Edmundo Maia, a Casa de Saúde Anchieta não nasceu para ser um lugar de tortura. Muito pelo contrário. Nos seus primeiros anos, foi vista como um projeto revolucionário. Em 1953, o hospital se mudou para um prédio imponente de 5.000 metros quadrados na Vila Belmiro, que na época era considerado um dos mais modernos da América do Sul. Era um negócio privado, mas que funcionava com dinheiro público, por meio de convênios com a Previdência Social. Na teoria, parecia a união perfeita entre o privado e a responsabilidade do Estado. A própria arquitetura do prédio já entregava a sua filosofia: isolamento, muros altos, corredores que viravam labirintos e uma estrutura que só pensava em uma coisa: controle total sobre os pacientes. A ideia era conter a loucura, mantê-la bem longe dos olhos da sociedade. Para as famílias da época, muitas vezes sem dinheiro ou informação para lidar com transtornos mentais, o Anchieta parecia a solução. Um lugar seguro onde seus parentes poderiam, enfim, ser tratados. Era uma fachada de modernidade, uma promessa de alívio para centenas de famílias. Mal sabiam elas que por trás daquela imagem de progresso, uma engrenagem de crueldade já começava a girar, transformando a promessa de cura em uma sentença de sofrimento. Como um lugar que nasceu para ser um refúgio se tornou uma prisão. A resposta para isso tem nome: a indústria da loucura. Hospitais psiquiátricos superlotados, com verba que nunca chegava e sem nenhum tipo de fiscalização. O Anchieta era o retrato perfeito desse sistema. Com uma capacidade oficial para cerca de 240 pessoas, o hospital chegou a abrigar mais de 560 pacientes. Eram corpos amontoados em um espaço que não aguentava, nem física nem humanamente. Para cuidar dessa multidão, a lei da época exigiria pelo menos 120 funcionários. A realidade era assustadora. O número de pessoas trabalhando ali era absurdamente reduzido. Com uma equipe tão pequena, cuidar era impossível. A única lógica que sobrava era a da contenção na base da violência. Para piorar, investigações e relatos de sobreviventes mostraram que o hospital também virou um depósito de gente indesejada. Durante a ditadura militar e mesmo depois, pessoas LGBTQIA+, eram internadas à força pelas famílias, trancadas ali não por uma doença, mas por serem quem eram. A falta de gente para trabalhar era tão crítica que a direção do hospital fazia algo desumano. Usava os próprios pacientes como mão de obra. Em troca de alguns maços de cigarro, internos viravam faxineiros, vigias e até mesmo seguranças para conter outros pacientes. Isso criou um ciclo de violência e exploração ali dentro. O lugar estava virando um ecossistema de abandono, onde a dignidade era a primeira coisa que se perdia. A descida ao inferno não foi de uma hora para outra. Foi a humanidade sendo corroída aos poucos, dia após dia, paciente por paciente. O que acontecia lá dentro era um segredo que todo mundo sabia. Os vizinhos ouviam os gritos, as denúncias até existiam, mas eram sempre abafadas. Até que o horror transbordou. No início de 1989, a imprensa começou a noticiar uma série de mortes brutais dentro do hospital, incluindo espancamentos. Foi a gota d'água. A sociedade não podia mais fingir que não estava vendo. Em 3 de maio de 1989, uma equipe de intervenção finalmente entrou no Anchieta. O que eles encontraram parecia um campo de concentração. Relatos de quem esteve lá, como o do jornalista Jorge Viana da Silva, que ficou internado por um único dia em 1988, dão a dimensão do pesadelo. Ele descreveu banhos frios de mangueira no pátio, celas lotadas e o medo constante da violência. Ao ser levado para uma dessas celas, ele entrou em pânico. Vi que seria violentado e bati forte na porta dizendo que queria sair dali. Os interventores documentaram cenas que não dá nem para descrever. Pacientes seminus amarrados em camas ou simplesmente jogados no chão. O eletrochoque não era tratamento, era punição aplicada sem nenhum critério. As celas fortes, quartos escuros e sem ar,
eram o castigo para os mais rebeldes. O cheiro de urina, fezes e doença tomava conta de cada canto do lugar. Mulheres não recebiam absorventes. Pessoas eram forçadas a comer em latões que também eram usados como banheiro. Os prontuários médicos eram uma bagunça completa, com pacientes que já deveriam ter tido alta, mas continuavam trancados, esquecidos pelo sistema e pelas próprias famílias. Aquilo não era um hospital, era um depósito de gente, onde a única rotina era a da brutalidade. A intervenção não só abriu as portas do Anchieta, ela escancarou para o Brasil a falência de um modelo psiquiátrico cruel e desumano. A coragem para rasgar esse véu de silêncio veio da prefeitura. A intervenção foi decretada pela então prefeita de Santos, Thelma de Souza, e brilhantemente coordenada por seu secretário de saúde, o médico sanitarista David Capistrano da Costa Filho, uma figura-chave na luta antimanicomial brasileira. Não foi só uma ação de saúde, foi um ato político em defesa dos direitos humanos. As primeiras medidas foram drásticas e cheias de simbolismo. As portas das celas fortes foram arrancadas, o uso de eletrochoques foi proibido na mesma hora. O quadro de funcionários foi quadruplicado, chuveiros com água quente foram instalados e a comida, que antes era um resto, foi trocada por refeições de verdade. Uma comissão de alta foi criada e logo na primeira semana, libertou 50 pessoas que não tinham mais nenhum motivo para estarem presas ali. Mas a maior revolução aconteceu do lado de fora. A intervenção no Anchieta foi o estopim para uma mudança nacional. Santos virou o laboratório da reforma psiquiátrica no Brasil. Foi ali que nasceram os NAPs, Núcleos de Atenção Psicossocial, que ofereciam tratamento humano, em liberdade. Esse modelo inovador que tratava o paciente com dignidade, como um cidadão de direitos, inspirou a criação dos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que hoje são a política pública no país inteiro. O fechamento da Casa dos Horrores deu à luz um sistema que buscava acolher, e não mais aprisionar. O legado do Anchieta é duplo. É a memória do horror, mas também o símbolo de que a mudança é sim possível. O hospital fechou, mas o prédio ficou. Por anos ele permaneceu ali, abandonado, um esqueleto de concreto assombrando a Vila Belmiro. Com o tempo, aquele vazio foi preenchido. Cerca de 70 famílias em situação de vulnerabilidade ocuparam o local, transformando os antigos espaços de tortura e moradia no que ficou conhecido como Ocupação Anchieta. O lugar que um dia tirou a liberdade de tantos, por uma ironia do destino, virou um refúgio. Mas a memória do sofrimento é teimosa. Ela se prende nas paredes, no ar, e é aqui que a história documentada se mistura com a lenda urbana. Moradores da vizinhança e até os próprios ocupantes relatam coisas difíceis de explicar. Falam de vultos nos corredores escuros, de portas que batem sozinhas e de um choro baixo que ecoa de madrugada. Alguns juram que sentem um cheiro forte e químico, parecido com um remédio antigo que aparece e some do nada. Essas histórias de assombração são, na verdade, o legado cultural do trauma. É o jeito que a comunidade encontrou para processar o horror que aconteceu ali. Os fantasmas do Anchieta não são as almas dos que morreram, mas a personificação da dor que aquele lugar testemunhou. O prédio não é assombrado por espíritos, mas pela sua própria história. Ele virou um monumento vivo ao terror e um lembrete constante de que alguns gritos, mesmo os mais antigos, nunca silenciam de verdade. A história da Casa de Saúde Anchieta é uma descida ao inferno com uma virada surpreendente. Começou como uma promessa, virou um símbolo da barbárie e da indústria da loucura, ficou conhecida como a Casa dos Horrores e, no fim, renasceu como o ponto de partida para uma revolução na saúde mental do Brasil. Hoje seu esqueleto ocupado é um paradoxo, um lar construído sobre as ruínas de um inferno. A história do Anchieta é mais do que um conto de terror. É um aviso, um lembrete brutal de como a sociedade pode ser cruel quando decide trancar e esquecer seus filhos mais frágeis. É a prova de que a negligência pode ser tão violenta quanto um soco. As paredes daquele prédio guardam não apenas a dor, mas também a lição. É por isso que histórias como essa precisam ser contadas, para que nunca mais se repitam. Se você concorda, compartilhe este vídeo. Ajude a manter viva a memória do que aconteceu na Casa de Saúde Anchieta, para que a luta por um tratamento psiquiátrico humano e digno jamais seja esquecida.